Boa noite a todos que estão acompanhando as nossas lives aqui pela página da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. Hoje nós estamos aqui num dia diferente, né? Quem está acostumado a ver uma ou duas carinhas aqui, está vendo esses três rostos aqui, né? Dois rostos maravilhosos aí, um mais ou menos, que é o meu, né? Mas já queria dar boa noite, falar que sejam todos bem-vindos para mais uma palestra nossa. Que nesta noite também nós possamos ter a bênção de Jesus para iluminar, conduzir esses momentos que passaremos juntos. Hoje a nossa irmã Regina vai falar para a gente aí da palestra com o título Valor da Vida, né? Dando uma abordagem, né, Regina, na reencarnação, nesse preparo que a gente tem. Nós já estamos aí com a nossa turminha aí dando boa noite. Boa noite, Cibele, já está aí conosco. Quem mais estiver entrando, gente, vamos interagir também. A gente está precisando colocar esse chat nosso aí mais dinâmico, né? Para a gente realmente interagir. Então, Regina está aí super calibrada. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Qualquer coisa tem a Paola aí também para dar o suporte. Eu peço ajuda para a Paola, para o Davi, para alguém que está online aí. Mas muito bom, gente. Aí, ó, a gente já tá aí com a dona Helena e o Reinaldo. Esqueci de perguntar, Paola e Regina, vocês estão vendo o chat aí? Não, para mim não está aparecendo. Então, qualquer coisa, se alguém entrar com algum comentário, alguma pergunta que seja interessante, eu dou uma entrada rapidinho durante a palestra e leio então para vocês, tá bom? Só para a gente fazer essa interação de uma forma mais prática. Gente, para a gente começar hoje, no lugar da prece, né, Paola? Paola vai nos agraciar aqui com uma música para que a gente possa preparar a alma para as palavras da Regina. Então pode ficar à vontade. Boa noite a todos. A Regina me pediu para cantar a música Aprendiz, que é uma música que eu gosto muito e que ela gosta muito também, né, Regina? E é uma música em que Tim, ele compôs essa música no momento onde ele descobriu a doutrina espírita, né? Ele se encontrou na doutrina. Então, é uma música que tem uma letra muito profunda, né? E aí vou cantar, então, a capela, essa música que chama Aprendiz, de Tim e Vanessa. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor
é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz. Jesus te abençoe sempre, Paola. Essa voz maravilhosa que nos leva de encontro com o que há de melhor dentro de todos nós, né? Então, muito obrigado mesmo. Então, nós vamos prosseguir com nossas atividades. Vou deixar agora a Regina. Antes, deixa eu só dar uma boa noite para um povo bonito que entrou aqui, né? A Liette, nossa amiga de Sete Lagoas, e a do Carmo e a Aurelina, né? Bem conhecida de vocês também, né, Paola e Regina? Então, aí nos acompanhando também. Então, vou deixar você à vontade, Regina. A gente vai estar minimizado aqui. Você continua conosco, Paola? Sim. Então, até daqui a pouco. Obrigada. Uma boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Obrigada, Paola, por nos presentear, né, com essa voz maravilhosa e com essa música que vai nos ajudar nas vibrações para que possamos fazer boas reflexões, ampliando nossos entendimentos, nossos conhecimentos, para facilitar a nossa vivência dentro das leis do Cristo. É um prazer imenso e com muita gratidão ao Davi e todos os amigos da Casa Espírita de Papagaios, que atendemos a esse convite com muito amor. Vamos trabalhar o tema, o valor da vida, tentando entender melhor o que é a nossa vida, como que ela surge, como que ela acontece, para a gente tentar valorizar e responder várias perguntas que a gente vai trazendo para iniciar as nossas reflexões. Qual que é o valor da nossa vida? Nós temos como mensurar o valor da nossa vida? Quanto que vale cada momento vivenciado? De alegria, de felicidade, de amor, de dificuldade, de mazelas. Quanto que vale? Porque tudo vai gerar aprendizado, né? As dores, as alegrias, tudo vão gerar aprendizado. Quanto que vale a nossa oportunidade reencarnatória? A gente consegue mensurar isso? Cada um de nós precisamos perguntar isso para nós. Se conseguirmos mensurar, colocar um valor, um preço, será que a gente teria condições de pagar? Quanto vale o ar que respiramos? Quanto vale a nossa capacidade de raciocinar, a nossa inteligência, nossa capacidade de pensar, de mudar o nosso pensamento? Ora estamos pensando negativo, por algum motivo de cuidado nosso, de observação, nós mudamos esse pensamento. Tem valor, tem preço? A gente consegue pagar e mensurar isso tudo? Quanto vale o funcionamento dos nossos órgãos? O rim, o estômago, o pulmão, o fígado.
a nossa bexiga, a gente já parou para pensar nisso? A gente toma líquido, né? Toma água, toma suco, ingere alimentos que têm uma quantidade boa de água. A gente não precisa preocupar, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer com que meu rim funcione para minha bexiga liberar as toxinas, liberar o que há de ruim, que não vai servir para o meu organismo. Acontece isso tudo assim, ó, com naturalidade. Então, nossa vida está pautada com um monte de coisa que a gente vai deixando acontecer no robótico, né, no maquinal, no automático, e a gente não valoriza isso. E cada oportunidade que a gente tem, a proposta é que seja para o nosso crescimento. Então, nós somos um grupo de pessoas espíritas que estudam um pouco da codificação, nos taxamos como espíritas. Um dos princípios básicos dessa doutrina que nos guia, que pauta a nossa vida, um dos princípios básicos é a reencarnação. Então, subentende-se que as pessoas espíritas são reencarnacionistas. Para acontecer essa questão da nossa reencarnação, acontece o planejamento reencarnatório que nós vamos buscar. É sempre muito bom buscar as obras básicas, buscar as obras subsidiárias, podem nos auxiliar muito no nosso entendimento, para ampliar a nossa compreensão de cada princípio básico da doutrina. E para a gente falar do valor da vida, pensando nesses questionamentos todos que a gente foi fazendo aqui no início, e na pauta da nossa conversa, para atingirmos o que é o valor da vida, que vida é essa, como que funciona isso tudo, eu, estudando para fazer essas reflexões, eu pensei muito na questão do nosso planejamento reencarnatório. Por quê? A gente tem que planejar para aqui estarmos, porque não acontece nada da noite para o dia, não acontece nada sem o cuidado dos nossos benfeitores, sem o amparo deles, sem a orientação desses irmãos. Tudo acontece de forma muito planejada. Então, hoje, nós já estamos planejando a nossa próxima encarnação. Como que é isso? Porque às vezes a gente lê em algumas coisas, a gente tem algumas opiniões que alguns de nós participam mais ativamente do nosso planejamento reencarnatório, outros nem tanto. Eu falo que é conscientemente não, mas todas as minhas escolhas de hoje já estão definindo o meu próximo corpo, minhas próximas necessidades. Se essas escolhas foram feitas com consciência, com respeito por esse corpo que eu uso hoje, serão escolhas melhores. Mas se forem escolhas inconsequentes, também vão gerar situações mais dificultosas para uma próxima encarnação. E para facilitar o nosso entendimento, eu busquei lá no livro Missionários da Luz, acredito que no meio espírita, muitos de nós, quem não leu, já ouviu alguém citar, porque ele é um livro famoso com planejamento reencarnatório, e aí a gente usa muito o planejamento de Sigismundo. Eu não vou utilizar o Sigismundo, mas convido a todos para ler, está lá no capítulo 13, 12, toda essa questão do planejamento reencarnatório. Lá tem vários relatos. O André Luiz, o nosso jornalista do mundo espiritual, ele chega nesse espaço e ele fica muito curioso, porque ali tem modelos dos corpos masculino, modelo de corpo feminino, tudo assim, numa tecnologia extremamente avançada. E ele vai tentando aprender sobre o que está ali e reporta para a gente quão importante é esse departamento lá em nosso lar. Neste capítulo, ele vai trazer para nós a experiência do Silvério. Silvério é um espírito evoluído, que precisa retornar ao mundo material, precisa então modelar o seu corpo. Ele já pega o Silvério trabalhando já na finalização do seu novo corpo. E quando ele conversa com Manassés é o responsável por esse setor, ele fala para eles, Manassés parabeniza ele, porque ele aceitou a orientação dos benfeitores, que é colocar uma dificuldade nas suas pernas, colocar um defeito em suas pernas. E ele fala que esse defeito vai auxiliar ele, vai ser o antídoto para a vaidade dele.
Ele fala que ele aceitou isso, ele compreendeu que seria necessário para que ele tenha uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então, ele vai vir com uma dificuldade que aparentemente é pequena, é um puxar de uma perna, mas vai trabalhar a vaidade dele de forma a facilitar que naquela vida, naquela oportunidade reencarnatória, ele tenha sucesso. Manassés o alerta que os amigos espirituais estão contando que ele vai vir para a Terra e ele vai permanecer aqui pelo menos 70 anos. Vejam bem, até esse planejamento do tempo necessário que ele vai ter para fazer, para executar aquilo que está sendo planejado, e eles estão todos vibrando para que o Silvério seja um espírito completista. O que seria um espírito completista? Seria aquele que consegue trabalhar e vivenciar aquilo que realmente foi programado na encarnação dele. Nós, no nosso processo, na atual situação que nós estamos vivendo, será que estamos agindo de acordo com o que planejamos e fomos orientados pelos nossos amigos espirituais? Fica a reflexão para cada um analisar as suas questões e saber, talvez nós ainda não somos os espíritos completistas, que seria com fidelidade esse plano executado, mas já estamos caminhando em busca disso, então precisamos analisar se nós estamos atendendo às nossas necessidades. Aí ainda nesse capítulo 2, nós vamos lembrar também, eu deixo agora o Silvério de lado, né, tem mais detalhes sobre a vida dele, mas eu convido para que vocês leiam o livro, se não tiverem condições de ler o livro todo, pesquisem na internet, tem os capítulos lá, tem tudo em PDF, dá para ler, compreender melhor a questão do nosso planejamento reencarnatório. Dentro do planejamento do Silvério, nós vamos trabalhar também um pouco sobre a Anacleta, que é um espírito evoluído. Mas a Anacleta, o que aconteceu com a Anacleta? Nesse estágio do André Luiz lá, no capítulo 12 e 13, ele vai passar por diversos. A gente optou por esses dois, por serem duas questões rápidas e que têm muito a ver com as nossas vivências. A Anacleta, numa vida anterior dela, já é um espírito amoroso, já tem consciência das suas necessidades, dificuldades e das suas conquistas. E ela formou uma família abastada, uma família que tinha uma condição financeira muito boa, e essa época, ela não estava muito atenta às questões espirituais. O seu marido queria muito, eles tiveram 4 filhos, queria muito que seus filhos não vivessem só para a carne, não vivessem só para usufruir do dinheiro que eles tinham. Queria que os filhos trabalhassem, soubessem o valor daquilo que eles tinham conquistado através do pai, né, através do trabalho do pai. Mas a Anacleta, ela desdeixou um pouco e achou que eles deveriam cumprir os protocolos sociais. E nesses protocolos sociais, sem trabalhar muito a questão da responsabilidade dos 4 filhos, esses filhos se perderam, provavelmente na droga, no consumo das questões materiais, em desequilíbrio. E esses filhos da Anacleta, eles desencarnaram muito jovens. Como desencarnaram em uma situação extremamente delicada, eles ficaram perambulando pelas zonas umbralinas. E a Anacleta, ao desencarnar, percebe o excesso de zelo, o excesso de amor, de cuidado, assim, pensando só na matéria, sabe que foi através desses ensinamentos em desequilíbrio dela que auxiliou esses filhos a se perderem, né? Ajudou com que eles buscassem as questões mais materiais e não conectassem com as responsabilidades. E esses 4 filhos ficaram, a Anacleta, no mundo espiritual, ela gastou em torno de 30 anos para trabalhar o resgate desses 4 filhos, reuni-los, de forma a programarem uma nova oportunidade de vida. Quando ela conseguiu fazer isso, o companheiro já estava auxiliando,
Porém, o companheiro dela, o antigo marido, está disposto a ser novamente o marido dela, só que ele tem um tempo curto para fazer isso. Ele não pode ficar a vida inteira, até porque ele já trabalhou essas necessidades, ele não mais precisa disso. Mas ele vai vir para colaborar com a Anacleta e com os filhos. Então, eles estão programando uma vida novamente juntos, vão nascer, crescer, se encontrar, casarem, formar novamente uma família. Só que essa família agora, ela vai ter uma situação econômica precária. Eles vão passar por dificuldades financeiras. E esses 4 filhos vão nascer também, são 3 homens e uma mulher, novamente. Desses 3 filhos, a experiência dos 6 vai ser um pouco dura. O esposo da Anacleta vai ter um tempo mais curto, mas a Anacleta e os 4 filhos vão viver um tempo um pouco maior. E esses filhos, dos 3 homens, 2 vão ter condições de paralíticos. E o terceiro filho vai ter uma qualidade de débil mental. A 4ª filha é a que vai valer muito a Anacleta, embora ela tenha também seja portadora de prementes necessidades de retificação, ou seja, ela vai ter algumas dificuldades também, em consequência daquelas escolhas do passado equivocadas, mas ela vai ser a única pessoa que, quando a mãe ficar viúva, vai ter condição de ajudar. A gente, às vezes, vê aqueles casos, né? A mãe tem vários filhos e fica viúva nova, e tem os filhos para criar, e dentre os filhos, por mais que tenha uma deficiência, vai ser este filho que ainda vai auxiliar a mãe naquelas mazelas. Então, elas estão pautando uma nova vivência na precariedade, mas através do amor com o outro, vai ser auxiliado e provavelmente serão vencedores, porque já tem uma condição intelectual para conviver com isso aí. Por que a gente trouxe essas ideias do planejamento reencarnatório, que tem vários detalhes, inclusive, por exemplo, a gente voltando um pouco aqui no Silvério, me esqueci de comentar, que essa programação está mais ou menos nos anos na década de 40, onde a expectativa de vida era pequena, 40, 50 anos. As pessoas desencarnavam muito rapidamente. E o Silvério, ele estava programando de encarnar para ficar em torno de 70 anos. Então, ele ia superar as expectativas de vida daquela época. E eu acredito que a Anacleta também, por tanta coisa que precisava executar, porque esses filhos iam precisar dela por um tempo muito grande. Então, né, ela ia ter que viver um tempo maior, porque esses filhos precisavam passar um tempo maior nas limitações da carne. Por que a gente trouxe isso aqui? Porque para a gente falar da morte, falar do aborto, falar do suicídio, a gente precisa entender um pouco da vida. O que seria a vida para nós? Qual que é o valor dela? Como que funciona? Como que procede cada oportunidade que eu tenho? A gente sempre tem um amparo, tem várias pessoas envolvidas que nós não temos mais consciência dela. E, às vezes, a gente lida com banalidade. A gente vai só pincelar a questão do aborto, porque é uma questão extremamente delicada. E a gente precisava muito falar mais dele, aprofundar, mas eu não me sinto preparada para isso. Eu convido a todos para analisar um pouco do Livro dos Espíritos, especialmente da questão 344 até a 360, que ela vai tratar especificamente da união da alma e do corpo. Nós, espíritas, usamos muito discurso copiado, como papagaios, repetindo o que alguém fala, e talvez sem a compreensão devida. Então, eu convido a todos para a gente estudar um pouco. O aborto é uma situação delicada que precisamos vibrar muito por aqueles que fazem, então estamos aqui com o conceito de julgamento, mas precisamos analisar o valor que tem uma vida, a necessidade que esse espírito precisa
tem para reencarnar. Existe uma necessidade muito grande. Então, a gente precisa ver. Tem uma fala onde perguntaram para o Chico sobre o aborto, e o Chico, ele meio que não respondeu a pergunta, né, o que ele achava do aborto, e ele falou que ele só, sempre que pensava no aborto, ele tinha uma gratidão imensa pela mãe dele, por ter permitido ele viver. Numa época muito difícil, a mãe dele já tinha N filhos, um número grande de filhos, era muita boca para comer, e a mãe dele permitiu que ele viesse. É uma resposta que, na entrelinha, a gente pode imaginar o que o Chico queria dizer. E aí tem um caso recente de uma adolescente, de uma criança, literalmente, né? Literalmente não, uma criança, pela idade dela. E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos, e aí tem uma pergunta lá, que é a 359, onde fala que a mãe, se a mãe estiver em perigo, pelo nascimento dessa criança, ainda é um crime sacrificar a criança? Aí os espíritos respondem que é preferível sacrificar o ser que não existe do que sacrificar o que existe. Mas dentro dos nossos estudos, nessas questões do Livro dos Espíritos, eu entendi que é o único momento em que os nossos irmãos, amigos espirituais, orientam que pode-se fazer o aborto. Então, há que se estudar, há que se analisar bastante essas questões, trabalhar com o devido amor com as pessoas que chegam até nós, relatando o aborto, sem julgamento, respeitando o momento de cada um. Nós não temos o direito. Somos obrigados a agir, mas não temos o direito de exigir que as outras pessoas também ajam da forma que a gente acredita. Então, para a gente ser fiel a Kardec, é necessário que estudemos. Fica aí a dica do Livro dos Espíritos, repito, 344 a 360 especificamente. A Paola cantou sobre o Livro dos Espíritos, porque o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, acho que todo mundo já deve ter assistido alguma coisa dele pessoalmente ou via internet, ele tem uma fala sobre o suicídio, que é o que nós vamos adentrar agora, e ele fala que ele viu falando sobre uma série da Netflix, onde a menina fala de 13 motivos para o suicídio. E ele relata que o Livro dos Espíritos, que já tem mais de 150 anos, tem 1019 perguntas e respostas, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente aproveite mais a oportunidade que nós temos. E, às vezes, a gente, mesmo sendo espírita, esquecemos um pouco desse livro. Então, eu queria muito que nós saíssemos hoje desse estudo, tentando nos programar, nos organizar, para buscar compreender um pouco mais desse livro. Se a gente se organizar para fazer a leitura de uma pergunta por dia, em torno de 3 anos, nós vamos ler todas as perguntas. Ler, refletir, analisar, pelo menos uma por dia. Né? Fica o convite para cada um de nós buscar isso. E esse assunto que a gente entra agora é de extrema importância. E nós estamos no mês, o Davi fez uma programação aí para o setembro, na Casa Espírita aí de Papagaios, que eu acho que foi muito feliz, e é o mundo inteiro, especificamente o Brasil, nesse momento, que acho que essas campanhas acontecem em outros países também, se eu não estiver enganada, do Setembro Amarelo. É uma campanha de prevenção da vida. E eu acredito que alguns de vocês já viram falar sobre o André Trigueiro, que é um espírita, é um jornalista, e ele, em 95, recebeu um convite de um amigo espiritual de, como jornalista, trabalhar mais sobre esse evento que é o suicídio, que assola tantos irmãos nossos. E ele não tinha muita simpatia pelo assunto, isso é uma fala dele, mas ele foi ouvir esse irmão, e depois ele trocou uma ideia com o Divaldo, a conversa procedia, esse espírito era um espírito que tinha passado pelo suicídio, e ele achava, e assim como o André, ele acha que o suicídio necessita que a gente conheça um pouco mais. É preciso ter conhecimento da ciência médica para saber o que está por trás dos problemas que possam resultar na ideia trágica do suicídio e nas consequências muito difíceis, especialmente no plano espiritual.
Então, esta fala do André nos alerta para a necessidade de conhecermos mais o que provoca em cada um de nós. Nós, às vezes, achamos que o suicídio está longe de nós, não está perto da nossa casa. Nós não temos a chance de passar pelo suicídio, mas será? Tem uma fala do André Trigueiro, numa entrevista com o padre Fábio de Mello. Existe-se uma ilusão de que porque a pessoa está ligada a uma religião, está ligada a uma doutrina, impossibilita ela do suicídio. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe a nossa capacidade de lidar com determinados problemas. E aí tem um questionamento com o padre Fábio de Mello, que ele foi muito corajoso, ele assumiu essa questão da depressão profunda que ele teve, e o André, em off, pergunta para ele, onde que estava Deus naquele momento que ele estava passando por aquela situação tão complicada da depressão profunda, que podia chegar ao autoextermínio. E aí o padre Fábio de Mello responde assim, não, Deus estava lá no mesmo lugar, eu não conseguia acessar ele. Olha quanta sabedoria. Será que nós estamos assim também, sempre preparados para analisar e perceber que o amparo divino a gente tem? Às vezes falta para nós vontade de alcançar ele, coragem para alcançar ele. E aí, dentro dessa questão do suicídio, existem algumas estatísticas extremamente assustadoras. Tem alguns dados que falam para nós que a cada 40 segundos acontece um suicídio. Nós estamos conversando há mais ou menos 30 minutos. São mais de 10 suicídios enquanto nós estamos conversando. Isso é lógico que não é uma coisa concreta, né, gente? São dados estatísticos de possibilidades. Até porque o suicídio ele não é com fidelidade. Ele não é tratado com estatística fiel, porque existe muita subnotificação. Existem muitas tentativas que não chegam a documentar. Existem muitos suicídios que acontecem e não são documentados. É um problema sério de saúde. São números que nos assustam. No Brasil, tem em média de 12 mil suicídios por ano. Ainda tem os subnotificados, né, os que não são notificados. E aí tem uma fala desses estudiosos, porque o André Trigueiro trabalha com a CVV, que é um Centro de Valorização da Vida. Depois a gente pode disponibilizar o link, onde tem o telefone da CVV. É um trabalho extremamente bacana que é feito com voluntários para fazer uma escuta desses irmãos que estão em desespero, especialmente agora, né, nessa época de pandemia, onde a angústia, o desespero, as depressões aumentaram significativamente, né? Mas aí, voltando às estatísticas do estudo, a cada 10 suicídios que acontecem, 9 são passíveis de tratamento se tivessem sido descobertos. Se tivesse descoberto que aquilo era uma depressão profunda, um desespero muito grande, uma angústia muito grande, se essa pessoa tivesse sido acolhida, acompanhada, ela poderia ter feito um tratamento e não ter chegado ao suicídio. As pessoas estudiosas do suicídio, e aí a gente vai lembrar que o André Trigueiro é uma dessas pessoas, e ele tem um livro que é Viver é a Melhor Opção, e todos os recursos levantados nesta obra são encaminhados para o CVV, para auxiliar esse trabalho, são trabalhos voluntários, mas tem custo, né, gente? E aí, o local, né, o centro, ele precisa se manter. Então, os recursos são todos direcionados para o trabalho de prevenção da vida. E aí a gente vai pensando o que é que provoca o suicídio. Em boa parte do suicídio, o que faz a pessoa chegar ao suicídio é a depressão. E a depressão, a gente tem uma dificuldade muito grande em compreender o que é depressão e o que é estado depressivo. A depressão, ela é uma doença que não tem exame clínico
aliás, não sei se a palavra certa é clínico, mas não tem exame, por exemplo, não vai lá fazer um raio-x e vai sair que a pessoa está em depressão. Ela vai depender de uma análise, de um bom profissional pronto para escuta, para chegar a esse diagnóstico. E o antidepressivo, ele não vai curar a depressão, ele vai amenizar, ele vai fortalecer a pessoa a buscar outros tratamentos além da medicação. Porque o medicamento, nós vamos trabalhar os pontos para o tratamento da depressão, e esse tratamento é a prevenção para a vida. Um dos pontos seria a questão psiquiátrica, que vai trabalhar com a medicação para auxiliar o nosso corpo a produzir aquilo que o corpo não está produzindo. Ele vai fazer com que os nossos neurotransmissores voltem a trabalhar, mas ele não vai resolver o problema da nossa depressão. Ainda sobre as estatísticas, a gente tem algumas estatísticas que falam para nós que a cada suicídio que se efetiva, aconteceram mais 20 tentativas. Foram mais 20 tentativas frustradas, fechando um total de 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Isso é um número muito grande, né, gente? Nós precisamos fazer a nossa parte, tentar fazer a nossa parte enquanto seres humanos, cuidar do nosso emocional e cuidar daqueles que amamos, daqueles que estão ao nosso redor. E aí, não é só notícia ruim. Nós vamos trabalhar agora formas de tratamento para a depressão como prevenção de vida. O primeiro ponto seria a questão psiquiátrica, que a gente já falou, que é buscar um profissional da área da saúde mental, que vai poder passar para nós, prescrever uma medicação, nunca automedicação. Um amigo usa determinado antidepressivo, então também vou usar. Não, isso não funciona. Pode até funcionar, mas é temporário. Precisamos buscar com muita responsabilidade o profissional da área da saúde mental, psiquiatra, para ele nos orientar a medicação correta. Vai ser útil para nós, para o nosso tratamento físico. Esse mesmo profissional vai poder nos indicar a psicoterapia. É uma oportunidade fantástica vivermos num tempo onde tem um profissional para nos auxiliar a lidar com a nossa sombra, lidar com as nossas mazelas, nossas dificuldades, lidar com o nosso lado oculto, nos auxiliar a ganhar consciência disso. Esse profissional da psicoterapia, nós precisamos aceitar com clareza o que somos. Ele pode nos auxiliar, mas nós precisamos aceitar a ajuda dele, porque ele vai nos indicar o caminho, ele não vai fazer o caminho para nós. Quem vai nos curar da depressão não é o psiquiatra e nem o psicólogo, somos nós mesmos, com a ajuda desses profissionais. Uma terceira oportunidade para buscar a cura, para buscar a prevenção da nossa vida e auxiliar aqueles que estão perto de nós, são cuidar das nossas energias, porque o tempo todo nós emanamos energia. Como está a nossa energia? Como estão os nossos hábitos? As músicas que ouvimos, qual que é o teor dessas músicas? Essas músicas nos auxiliam a elevar as nossas energias, a elevar as nossas vibrações, ou essas músicas nos deixam mais em estado depressivo, nos deixam mais em situação delicada por causa do teor dessas músicas. O que eu ando lendo? Quais são as redes sociais que eu ando acompanhando? São redes sociais que estão esfregando em mim uma vida extremamente perfeita e mostrando que a minha vida não está legal e a do outro que é boa. Eu preciso rever aquilo que eu estou seguindo. São redes sociais de muita fofoca. Será que é só isso que eu estou fazendo? Isso está me acrescentando o quê? Eu preciso cuidar desses hábitos, eu preciso cuidar das energias, porque essas energias vão me auxiliar a ficar em estado depressivo, que pode me levar a uma depressão, que pode me levar ao desejo de morte.
ao desejo de dar cabo a essa vida. Parece que são coisas pequenas, mas que vão fazer diferença na nossa vida. Então, precisamos analisar onde nós estamos colocando o nosso tesouro, onde estamos colocando o nosso coração, porque lá estará o nosso tesouro, né? Então, nós precisamos mudar os nossos hábitos, buscar algo edificante que nos auxilia a elevar as nossas vibrações. E uma quarta oportunidade de prevenção para a vida, de cura para as nossas mazelas, é a fluidoterapia, são os passes da casa espírita. No momento nós estamos um pouco afastados dele fisicamente, né? Mas futuramente nós voltaremos a isso, se Deus quiser. E aí nós precisamos pensar como é que nós tomamos o passe. Como é que acontece o passe? Temos lá uma cabine de passe, onde é preparado pelos amigos espirituais. Os médiuns passistas são orientados, muitas das vezes inconscientemente, das energias que ele vai precisar doar naquele dia. Então, ele é preparado para isso. Os amigos espirituais vão à nossa frente, organizando tudo para que possamos receber aquilo que mais necessitamos. Esse quarto passo, ele é não mais importante que os outros. Eles estão, um vai sempre depender do outro. Só o passe não vai resolver. Só o cuidar das minhas energias não vai resolver. Só ir ao psiquiatra e tomar o remédio não vai resolver. Só ir ao psicólogo também não. Mas se eu quiser a junção dos 4 passos, eu vou poder me ajudar e ajudar quem está perto. Se eu compreender esses passos com acolhimento e amor, eu vou poder orientar um irmão que está passando por uma dificuldade e que às vezes ele não tem a clareza desse raciocínio. Então, como a gente estava falando do passe, é o que a parte que nos toca como espíritas, eu busquei também um recurso dentro das obras subsidiárias para a gente compreender o quão importante é o nosso papel diante do passe. No livro Libertação, do André Luiz, tem o capítulo 9, que ele vai falar sobre os perseguidores invisíveis. O nosso jornalista do além, André Luiz, relata uma visita que ele faz à celebração de uma missa. Nessa missa, muitos irmãos que ali estavam não estavam conectados com o alto, não estavam realmente presentes, estava ali naquele momento só de corpo físico. Seus pensamentos estavam no compromisso que tinham após a missa, na conta que tinham que pagar no dia seguinte, no dinheiro que tinha que resolver um problema porque estava sem aquele dinheiro, enfim, nos problemas do cotidiano. Então, na hora da consagração da hóstia, eles perceberam, o André Luiz descreve uma equipe chegando numa luz imensa, uma coisa maravilhosa. Ele faz uma descrição, vale a pena a leitura do capítulo, do livro todo, na verdade, né? E aí ele vai descrevendo que essa luz, ela vai ficando presente nas eucaristias, na hóstia. E quando acontece a distribuição dessas hóstias, ele começa a perceber que a maioria dos irmãos que ali estavam, ao levar a Eucaristia para a boca, no momento em que ele tinha contato com a hóstia, essa luz se apagava. Por quê? Porque ele não estava conectado com o alto. E aí a gente vai trazer isso para nós com passe. Porque a gente não está aqui para jogar pedra nos católicos. Ainda dentro desse acompanhamento lá que o André Luiz fazia da igreja, ele percebe que uma pessoa, ao ter contato com a hóstia, essa luz vai passando pelo órgão dela e ativando diretamente o coração dela. E essa luz foi permanecendo com aquela irmã, mesmo ela saindo da igreja. E aí a gente vai pensar por que da diferença dessa irmã. O que estava acontecendo que ela estava sintonizada? Porque os pensamentos dela estavam além de corpo físico naquele momento ali da missa,
ela estava presente de corpo e alma. E nós, assistindo a uma live, na casa espírita, nós conseguimos estar conectados realmente com os ensinamentos que estão sendo dados? Nós estamos lendo um livro lá, espírita, nós estamos conectados realmente com aqueles pensamentos? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu vou lá na casa espírita, chego correndo, o passe começa às 8, 7h40 eu chego lá correndo, sento lá com a minha garrafinha de água, espero o passe, entro para a cabine de passe, abaforida ainda, correndo, sento lá e espero que a espiritualidade me traga as melhores energias. Faço uma limpeza no meu perispírito, retire possíveis ideias, pensamento, ideia, monoideia que está paralisada aqui, mas eu quero que eles façam. Os espíritos amigos não conseguem fazer assim como aquela Eucaristia não conseguiu levar a luz para todos os irmãos, porque muitos irmãos ainda lá, na igreja católica, na igreja evangélica, na casa espírita, estão ali só de corpo presente, cumprindo um protocolo. Estão presentes ali só porque é bacana ir à missa aos domingos, ir à casa espírita na quarta-feira, assistir uma palestra que ele não vai assimilar, porque ele não vai prestar nem atenção, fazer a conexão com o que aquilo significa para a sua vivência, com o que aquilo significa no seu cotidiano. O que aquele palestrante falou que tem a ver com o que eu vivo? O que eu posso fazer com o conhecimento que aquele palestrante trouxe para a minha vivência, para a minha transformação íntima? Então, ir lá e tomar o passe não é só chegar correndo e sentar na cabine de passe. Eu preciso estar conectado com os benfeitores. Pensamento positivo, conectado com o alto. Por mais dolorida e complicada que eu esteja passando uma situação, eu preciso fazer a minha prece. Buscar o recurso das vibrações positivas da prece. Como que eu estou agindo com isso? Como que eu estou fazendo com os recursos que chegam até a mim? Se eu não fizer isso comigo, como que eu vou auxiliar um irmão que vai chegar depressivo, angustiado? Se eu não consigo fazer comigo, como é que eu vou orientar esse irmão? Eu acho que o psiquiatra é doido, vai me receitar remédio, eu vou ficar babando de tomar remédio. Eu jogo pedra no psiquiatra que receita um remédio, o remédio não vale nada, tomei 3 remédios já. O psiquiatra vai ter que ir analisando mesmo qual que vai dar certo no meu organismo. Às vezes ele vai acertar de primeira, mas às vezes não vai. Eu sou contra o psicólogo, eu vou lá para querendo ajuda, ele quer que eu fale. É falando que eu vou organizar as minhas ideias, é falando que eu vou me conhecer melhor. Ele só vai me direcionar ali. Eu preciso respeitar esse profissional, analisar ele melhor, até para eu mesma melhorar as minhas questões e poder auxiliar o meu próximo. Então, eu preciso analisar melhor essas questões. Eu preciso analisar os meus hábitos, verificar quais são as vibrações que eu tenho, como é que funciona a minha energia, para também auxiliar o outro a melhorar as energias dele. Educar os meus hábitos. E no quarto momento seria a questão do passe, mais uma vez. Eu preciso me preparar para tomar um passe. Não é só fluidificar uma água e mandar aquela água, fazer guti-guti com a água, não. A água fluidificada, eu preciso estar em conexão para eu receber os fluidos que estão ali naquela água. Os medicamentos só vão fazer efeito se eu estiver conectada com as vibrações daquele medicamento. Então, a gente precisa analisar em qual processo nós estamos, como que nós estamos lidando com a nossa vivência, pensando nesses exemplos das programações reencarnatórias que nós trouxemos, para analisar cada uma delas, ler essas obras subsidiárias, estudá-las, tentar entender melhor essas questões, perceber que somos espíritos imortais, nos perceber como espíritos imortais, analisar cada oportunidade que nós temos, lembrando que essas oportunidades, por mais doloridas que sejam, por mais desesperadoras que às vezes pode acontecer, ela é da providência divina para auxiliar o meu processo evolutivo. A gente
pode pensar assim, mas eu não vou cometer suicídio, não. Eu já sei, eu já li Memórias de um Suicida. E os irmãos que vão para o plano espiritual com a negação da vida através do suicídio, fica complicada a situação espiritual deles, porque lá no livro Memórias de um Suicida, eu li lá, mas eu não sei o que pode acontecer comigo. Vou trazer uma outra história que a gente estava assistindo no último domingo, com os irmãos lá de Florestal, da Casa Espírita de lá. O Helder estava fazendo uma palestra sobre a valorização da vida, e ele trouxe um relato de um conhecido dele, encarnado e já encontrando este mesmo conhecido numa reunião mediúnica, que acredito que ele nunca achava que ele era capaz de cometer o suicídio. Mas eu vou contar para vocês a história. Era uma família que estava estruturada, tinha uma condição econômica boa, trabalhava o marido, trabalhava a esposa, e eles tinham um acordo que o esposo entrava para o trabalho mais tarde, e esse esposo levava a filha para a creche. Todos os dias ele pegava, organizava tudo para sair, a esposa já tinha saído mais cedo, ele colocava a filhinha no carro, levava, deixava na creche, e depois seguia para o trabalho. Depois do trabalho, voltava para a creche, pegava a criança e voltava para casa. A função era do marido. E ele estava num processo de crescimento dentro da empresa que ele trabalhava. Era um dia de muita importância na vida dele, ele tinha se preparado há muitos meses para aquele momento, que seria um dia de várias reuniões, ele ia apresentar alguns projetos, e ele estava super entusiasmado e super assim, ansioso, muita coisa para fazer, e naquele dia ele se organizou todo, foi para o trabalho, desligou o celular, trabalhou a parte da manhã, participou de várias reuniões, e no horário mais tarde, nem era para almoçar, foi só lanchar, ele vai fazer o lanche e resolve ligar o celular. Tinha várias ligações da creche, tinha ligações da esposa dele, muito preocupada, o que estava acontecendo, por que ele não tinha levado a filha para a creche. Gente, ele se deu conta de que a filha estava no carro. Ele desesperadamente foi para o estacionamento. Infelizmente, ele já encontrou a filhinha sem vida. E a vida desse irmão nosso, simplesmente, gente, desmoronou. Não somos capazes de aferir, de entender o que passou pela cabeça desse irmão. E situação delicada, foi suportando essas questões todas, mas o casamento acabou, o sentido da vida ficou complicado, e ele veio ao suicídio, chegou a executar o suicídio. E ele vai buscar esse amigo encarnado, que no caso é o Helder, numa reunião mediúnica, precisando de ajuda, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele achava que dar cabo da vida ia solucionar, mas ele percebe que não. E ele precisa de ajuda. E esses irmãos encarnados foram trabalhar com esse irmão o auto-perdão, porque a filha já tinha perdoado esse pai, né? Dentro do processo deles lá já existia um perdão da filha, mas quem precisava se perdoar era ele. Então, por que a gente lembrou dessa história? Nós usamos o recurso lá, copiando a fala do Helder, que eu achei bastante propícia para essa noite. Qual de nós está livre de acontecer algum empecilho, alguma dificuldade, onde tomamos uma decisão errada, agimos de forma maquinal, robótica, e desencadeou uma situação delicada que vai nos levar a desespero tamanho que a morte vai ser melhor para nós. Então, não tem nenhum de nós livre de que aconteça isso, por mais conhecimento teórico que temos. Então, eu gostaria já de finalizar a minha fala pedindo a cada um de nós que nas nossas vibrações possamos vibrar por esses irmãos, nas nossas orações, possamos colocá-los em nossas preces, todos aqueles que já tentaram e conseguiram, por todos aqueles que tentam e não têm êxito, para todos aqueles que estão buscando ajuda, possamos vibrar por eles e por cada um de nós, para que possamos ter serenidade,
diante de qualquer problema, que possamos buscar ajuda, sempre buscar ajuda, e que possamos estar muito atentos àqueles irmãos que nos buscam, aqueles irmãos que de alguma forma, ainda que silenciosa, estão pedindo para que a gente ajude a eles nesse processo que eles estão passando. Realmente, finalizando, eu vou trazer uma fala do André Trigueiro, porque tem muito a ver com essa questão do apoio. Qual de nós sabe escutar de verdade? Nós estamos preparados para escutar? Que atenção conseguimos dispensar a quem nos procura? Nós damos a atenção direitinho para quem nos procura? Normalmente a gente não deixa a pessoa nem concluir a fala dela sobre o problema. A gente já quer dar uma solução para ela. Ah, vai lá na casa espírita, toma um passe lá que isso vai melhorar. A gente já quer dar uma receita. Nós precisamos analisar isso. Temos consciência do quanto uma escuta atenciosa faz toda a diferença de quem sofre? Quem ama, escuta. Para ouvir, aí é uma fala do André Trigueiro, do livro A Força do Um. Para ouvir, basta ter audição. Para escutar, é preciso ouvir com atenção. Escutar é o verbo auxiliar de amar. Se você ama alguém, aprenda a escutá-lo. Nós precisamos aprender a escutar. Se a gente conseguir escutar melhor todos aqueles que a gente convive, nós vamos conseguir, de alguma forma, ter um diálogo, uma convivência mais saudável e estarmos atentos, caso esse irmão precise de nós, para evitar uma tentativa de suicídio, um suicídio, para auxiliar esse irmão e nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu vou sugerir para o Davi, eu tenho uma imagem lá do CVV, onde tem os canais para serem ouvidos, porque às vezes as pessoas não têm coragem de buscar alguém perto de nós, mas esse aqui é alguém que não conhece, e a questão do CVV é sigilosa, os atendentes de lá têm obrigatoriedade de serem sigilosos com o que eles vão ouvir, então talvez fique mais fácil buscar uma ajuda à distância. Então eu vou sugerir para o Davi colocar na página da casa essa imagem que a gente tem aqui, eu vou passar para ele, dos contatos do CVV. E mais uma vez, eu quero agradecer ao Davi, aos irmãos da Casa Espírita de São José de Papagaios, e todos que estiveram aqui conosco e irão nos assistir, porque essa palestra vai ficar, esse estudo, né, vai ficar aí na página disponível para todos. Eu estou à disposição, caso tenha alguma questão aí que eu possa tentar esclarecer melhor, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu falei errada, Davi, ou quem estiver assistindo, fazer as correções necessárias. Muito obrigada. Regina, nós que agradecemos. Suas palavras de muito enriquecimento para gente. Tá dando eco? Tá um pouquinho. Prontinho. Acho que assim melhor. Mas nos colocou para refletir mesmo, Regina. Tudo isso. Tivemos os comentários aqui de uma companheira, a Janaína Chaves, né, falando que a palestra foi para ela, parece que o mentor dela cutucou para ela estar aqui com a gente essa noite, né? E a Paola concordando com você que a gente não deve julgar ninguém, a gente nunca sabe o que leva uma pessoa a suicídio. Não mesmo. E esse tema, né, do valor que tem a vida, eu achei fantástico. Você conseguiu trazer reencarnação, aborto, suicídio, e mostrando para a gente que realmente a vida é para se viver, a gente tem que dar valor a ela aqui, né? Então, Regina, só abusando um pouquinho mais para você pode fazer a prece de encerramento da gente? Faço sim.
Então, vamos manter o nosso pensamento em conexão com os nossos irmãos, nossos benfeitores, amigos, das casas espíritas, de cada irmão que está nos assistindo, o benfeitor de cada irmão, agradecendo pela oportunidade das reflexões, que possamos levar conosco essas reflexões, nos fortalecendo no dia a dia, buscando sempre o estudo, o esclarecimento, o entendimento melhor da doutrina espírita, para que possamos nos tornar seres melhores. No dia a dia, possamos transformar as nossas atitudes, sempre em consonância com as leis divinas. Que todos os irmãos que já foram para a pátria espiritual através do suicídio possam perceber o amparo que têm, se perdoar, buscar compreender a situação em que está presente agora, aceitar esse amparo dos amigos espirituais e programar uma nova vida, sempre tendo certeza de uma nova chance, e que todos aqueles irmãos que de alguma forma estão em busca de uma opção que é levar ao suicídio, possa achar uma voz amiga, um ouvido amigo que possa orientá-lo, ouvi-lo, auxiliar na busca de um tratamento, de forma a se afastar do suicídio e optar pela vida, buscando viver da melhor maneira possível, trabalhando aquilo que foi planejado lá atrás. E que a paz do Divino Mestre possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Regina, muito obrigado. Lembrando a todos que a palestra vai continuar disponível aqui, viu, no Facebook, depois também na página no YouTube. E semana que vem nós aguardamos a todos vocês também. Nós vamos ter aqui um bate-papo. Pode falar, Regina? Eu vou te enviar a página do CVV com o chat, o DISC, né, o 188, se você quiser colocar lá na página da casa. Ótimo, nós vamos compartilhar sim. Muito obrigado, viu? Então, aguardo todos vocês até semana que vem. Regina, fique com Deus. Muito obrigado por tudo. Com Deus também, eu que agradeço.